Fala, meus queridos alunos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a nona aula da playlist Geometria Plana Conceitos Básicos. E o assunto dessa aula é sobre quadriláteros, onde eu estarei definindo o que é este polígono, estarei falando sobre os seus elementos principais, suas propriedades e também sobre os quadriláteros notáveis, beleza? Na descrição deste vídeo, eu deixarei para vocês um link que os levará a um material em PDF contendo todo o conteúdo que será trabalhado na nossa aula. Show, galera? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então à nossa aula 9, né? Hoje nós estaremos falando sobre quadriláteros. Primeira definição, tá? Então, é aquele polígono de 4 lados, portanto, 4 ângulos, tá? Os principais elementos aqui do quadrilátero. Nós temos 4 vértices, então tá aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, tá? 4 lados, nós temos aqui o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado AD ou DA. 4 ângulos internos aí. Tá? Então, observe que eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, tá? E para cada ângulo interno, eu tenho o externo correspondente. Então, aqui tem o ângulo A, eu vou indicar por um A minúsculo o seu externo correspondente. Então, observa que um ângulo interno com o externo formam uma reta 180 graus. O ângulo B, o seu externo correspondente, observa que o B com o seu externo correspondente forma uma reta 180 graus. O ângulo C, o seu externo correspondente, forma 180 graus, forma uma reta. O ângulo D, o seu externo correspondente, forma uma reta 180 graus, tá? Nós temos as diagonais. O que seria a diagonal do quadrilátero? Quando eu ligo, tá? Dois vértices não consecutivos. Então, aqui, olha, ligando o vértice A com o vértice C, que não é o consecutivo de A, tem uma das diagonais. O vértice B com o vértice D, eu tenho a outra diagonal. O que nós vamos observar? Que ao traçar a diagonal do quadrilátero, eu acabo dividindo ele aí, traçando uma das diagonais, eu acabo dividindo ele em 2 triângulos, tá? Bem, o que eu quero dizer com isso? Estou traçando uma das diagonais. Eu divido ele em 2 triângulos. Tá? Ao dividir ele em 2 triângulos, daqui eu vou tirar que a soma dos ângulos internos deste quadrilátero, que eu vou indicar por SI, soma dos ângulos internos, como é dividido em 2 triângulos, cada triângulo 180 graus, 360 graus. E a soma dos externos. O que eu vou observar na figura? Que ao pegar o ângulo A externo com o interno correspondente, está formando uma reta 180 graus. O ângulo B externo com seu interno correspondente forma uma reta, como eu acabei de falar aí para vocês. Então, a soma 180 graus. O ângulo C externo com seu interno correspondente forma 180 graus. O ângulo D com seu interno correspondente forma uma reta também 180 graus, né? Então, cada ângulo interno com seu externo correspondente forma uma reta 180 graus. Bem, a soma dos 4 externos, A mais B mais C mais D minúsculo, eu vou indicar por SE, soma dos ângulos externos. SE
mais o SI, que é a soma dos internos, que é o A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo. Eu vou indicar por SI. Mais o SI será igual a 720 graus. Correto? Tá? Porque 720, 180 mais 180 mais 180 mais 180. Bem, como nós já sabemos que a soma dos internos me dá 360 graus, então a soma dos externos mais 360 tem que ser igual a 720. Ok? Passo 360 subtraindo. Então a soma dos externos também me dá 360 graus. Tá? Então isso aí são propriedades referentes aos ângulos do nosso quadrilátero. Os quadriláteros, eles podem ser classificados como convexo ou côncavo ou não convexo, tá? Quando que ele é um quadrilátero convexo? Observa que nos convexos, quando eu traço as diagonais no convexo, ela fica totalmente contida dentro do quadrilátero. Eu estou traçando a diagonal B1, D1, a diagonal A1, C1. Observa que essas diagonais ficam totalmente contidas dentro do nosso quadrilátero. Já no côncavo ou não convexo, o que acaba acontecendo? Olha, eu ligando a diagonal B, D, ela está totalmente contida dentro do quadrilátero, mas a diagonal AC não está totalmente contida. Então, quando uma das diagonais não ficar totalmente contida dentro do quadrilátero, ele é classificado como não convexo ou côncavo. Tudo bem? Bem, sobre a soma dos ângulos internos e externos, eu já acabei de comentar com vocês. Agora, nós vamos ver os chamados quadriláteros notáveis, tá? Quem são eles? O trapézio, o paralelogramo, o losango e o quadrado, tá? Bem, quem que é este quadrilátero? Então, chamado trapézio. Qual que é a definição? O trapézio é aquele quadrilátero que tem dois lados, tá? Paralelos. Então, ele possui dois lados paralelos, chamados base. Ele vai ter uma base maior e uma base menor. Eles se dividem, então, os trapézios em escaleno, tá? Quando todos os lados não paralelos, né, seriam os lados oblíquos, têm medidas diferentes, tá? Então, os lados não paralelos, os lados oblíquos, têm medidas diferentes. Ele é chamado de trapézio escaleno neste caso. O trapézio isósceles, quando os lados oblíquos possuem medidas iguais, tá? Então, os lados oblíquos aqui têm medidas iguais. Neste caso, os ângulos das bases são iguais, os ângulos da base maior têm a mesma medida e os ângulos da base menor também têm a mesma medida. E outra coisa interessante que é para a gente saber que as diagonais, neste caso, no trapézio isósceles, as diagonais possuem medidas iguais. E nós temos o chamado trapézio, tá? Nós temos o chamado trapézio retângulo. O trapézio retângulo é aquele trapézio que tem dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Tudo bem? Uma outra propriedade importante aqui, num trapézio, tá? Seria interessante a gente estar destacando aqui, ó. Não importa o tipo do trapézio, tá? O que eu quero comentar aqui? Vamos supor que eu tenha esse trapézio ABCD. Observar que, ao somar o ângulo A
com o ângulo D, tá? Como as bases são paralelas, o que eu vou ter aqui? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Isso nós vimos, estudamos anteriormente, feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o ângulo A e o ângulo D, tá? Eles são colaterais internos. Então, a soma de A com D aqui vai me dar 180 graus. A mesma coisa vai acontecer com o ângulo B e com o ângulo C, tá? Como AB é paralelo a CD, os ângulos B e C são chamados de colaterais internos, né? Lá do feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Também vai me dar 180 graus. Então, não importa o trapézio, tá? Se ele vai ser escaleno, isósceles ou retângulo. Mais uma outra propriedade importante que é bom a gente estar sabendo é o que nós chamamos de base média de um trapézio. O que é a chamada base média de um trapézio? Quando eu ligo os pontos médios dos lados oblíquos. Então, eu tenho aqui que nós chamamos de base média, tá? Pego os pontos médios dos lados oblíquos e vou ligar. A base média é a média aritmética das bases, da base maior mais a base menor, dividido por 2. Tudo bem? Tá? Então, a base média liga o ponto médio dos lados oblíquos, tá? Que nós vamos indicar por BM. Ela dá a média aritmética da base maior com a base menor, ou seja, soma a base maior mais a base menor e divide por 2. Tudo bem? Então, tá aí o nosso quadrilátero chamado trapézio, tá? Conhecido como um dos quadriláteros notáveis. O próximo é o paralelogramo, tá? O que é este quadrilátero chamado paralelogramo? O paralelogramo é todo quadrilátero convexo que possui os lados opostos paralelos e congruentes e também os ângulos opostos congruentes, tá? Então, aqui, olha, o lado AB é paralelo ao lado CD e vão ter mesma medida. Então, AB paralelo a CD e serão congruentes, AB congruentes a CD, tá? Teremos aqui o lado BC paralelo ao lado AD, então AD paralelo a BC e terão medidas iguais. Então, o quadrilátero que satisfazer essa propriedade, ele será chamado de paralelogramo, tá? BC aqui, deixa eu arrumar aqui, BC. Tudo bem? Então, tá aí, ó, propriedade dos paralelogramos. Algumas propriedades importantes deste quadrilátero que vale nós destacarmos aqui, tá? As diagonais se cortam ao meio, tá? Então, ó, o cruzamento das diagonais, vamos chamar esse ponto aqui de ponto M. Então, a distância de A a M é igual à distância de M a C. A distância de D a M é igual à distância de M a B, tá? Então, as diagonais se cortam ao meio. Cada diagonal vai acabar dividindo aí o paralelogramo em dois triângulos congruentes, tá? Então, o triângulo ADB é congruente ao triângulo DCB. O triângulo ADC é congruente ao triângulo ACB. Outra coisa importante, que os ângulos opostos têm medidas iguais. Então, o ângulo A é igual aqui no nosso paralelogramo ao ângulo C, o ângulo B
é congruente ao ângulo D. Ok? Então, são propriedades importantes aqui do paralelogramo, tá? Nós estamos destacando aqui. Bem, casos especiais de paralelogramos, tá? Então, nós temos aqui alguns quadriláteros que também são casos especiais de paralelogramos, tá? Então, o primeiro que eu vou estar comentando aqui com vocês é o retângulo. O retângulo, então, ele vai ter todas as propriedades do paralelogramo. Só que o que ele vai diferenciar em algumas coisinhas aqui? Ele tem 4 ângulos retos. Então, aquele paralelogramo que vai possuir 4 ângulos retos, ele é chamado de retângulo. Então, todas as propriedades do paralelogramo servem aqui. Lados opostos, paralelos e iguais, né? Tá? Só que ele tem 4 ângulos retos, né? Então, propriedades. As diagonais são iguais no retângulo. Então, AC tem a mesma medida que BD. Ele tem 2 eixos de simetria. O que são esses eixos, tá? Os eixos de simetria são os eixos que passam aqui pelo centro do paralelogramo, tá? O que ele faz? Ao traçar este eixo de simetria, se eu dobrar o retângulo ali, no eixo de simetria, uma parte se encaixa em cima da outra, tá? As diagonais se cortam no ponto médio, que é o centro do eixo de simetria. Então, quando eu traço aqui as diagonais, tá? Elas vão dar bem no centro do nosso retângulo, que seria o centro do eixo de simetria. Então, o eixo de simetria são 2, ó. Um passando aqui pelo ponto médio do lado ABDC e o outro passando pelo ponto médio do lado AD e BC. Tudo bem? Tá? Além das propriedades do paralelogramo. Bem, outro caso especial de paralelogramo é o losango. Então, ele tem todas as propriedades do paralelogramo. Só que o que vai diferenciar neste caso? Que os 4 lados têm medidas iguais, tá? Então, olha, o lado AB, BC, CD, DA tem medidas iguais. As diagonais, elas são ortogonais. Então, o que quer dizer isso? Que ao traçar as diagonais do losango, então eu vou traçar aqui a diagonal AC, a diagonal BD, elas vão formar um ângulo de 90 graus. E as diagonais que serão o eixo de simetria do nosso losango, tá? Interessante também que essas diagonais, elas dividem os ângulos opostos, que são com medidas iguais no losango, né? Ao meio, ou seja, acaba sendo bissetriz dos ângulos opostos. Então, a diagonal AC, ela é bissetriz do ângulo A e é bissetriz do ângulo C. E o ângulo A e C são iguais. A diagonal BD é bissetriz do ângulo B e é bissetriz do ângulo D. São 2 ângulos opostos e têm medidas iguais também. Tudo bem? Então, tá aí as propriedades, né, do nosso losango, tá? Então, o losango, ele é um caso especial de paralelogramo. E finalizando aqui, né, o último chamado quadrilátero notável é o quadrado. O quadrado é um tipo de paralelogramo,
Só que o que acontece aqui no caso desse quadrilátero notável? Ele tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. Então, o lado AB, BC, CD e AD são todos com medidas iguais, coisa que não acontece no retângulo. O retângulo, só os lados opostos que têm medidas iguais. E possui 4 ângulos retos, tá? Então, olha, propriedades importantes do quadrado. As diagonais são iguais, que ele é um caso especial de paralelogramo, é um caso especial de retângulo, e ele é um caso especial, tá, de losango. As diagonais são ortogonais, ou seja, o cruzamento das diagonais, tá? Nós vamos ter um ângulo reto. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então, divide os ângulos internos, como cada um mede 90, em 2 ângulos de 45 graus. As diagonais são o eixo de simetria, tá? Então, ao traçar as diagonais, se eu traço uma diagonal e dobro a nossa figura e um triângulo se encaixa perfeitamente em cima do outro, tá? E ela se encontra bem no eixo de simetria, ou seja, as diagonais cortam-se no ponto médio, que é o centro do eixo de simetria. Então, este ponto aqui onde as diagonais se cortam é ponto médio. Tudo bem? Então, tá aí, olha, os principais quadriláteros e as suas propriedades, né? Nós vimos aqui, então, seus elementos, as suas principais propriedades. Então, aqui eu fiz um diagrama para nós estarmos finalizando a nossa aula sobre os quadriláteros, tá? Um diagrama aqui, nós temos os quadriláteros, dentro dos quadriláteros nós temos os trapézios, tá? Dentro dos trapézios nós temos os paralelogramos, que é um tipo de trapézio, é um tipo especial. Por que ele se encaixa em caso de trapézio paralelogramo? Porque para ser trapézio, basta ser um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. No paralelogramo, nós temos o que ele diferencia do trapézio? É que os lados opostos, além de ser paralelos, têm medidas iguais. Dentro dos paralelogramos, nós temos o retângulo, tá? Porque o retângulo tem os lados opostos iguais e paralelos, tá? Então, todo retângulo é um caso especial de paralelogramo, mas nem todo paralelogramo, tá? É um retângulo, tudo bem? Todo retângulo se encaixa como sendo um trapézio, mas nem todo trapézio tem a forma de um retângulo. O outro quadrilátero que nós vimos foi o losango, tá? Que é um tipo especial de paralelogramo. Todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Ok? Tá? Por quê? Porque o losango tem os lados opostos paralelos, então se encaixa em paralelogramo e se encaixa em caso de trapézio. E por último, nós temos o quadrado. O quadrado, ele é um tipo de retângulo porque tem 4 ângulos retos. Tem os lados opostos iguais e paralelos, então ele é um paralelogramo. Tem 2 lados paralelos, então ele é um tipo de trapézio e é um quadrilátero. O quadrado se encaixa como sendo um tipo de losango, tá? Então, todo quadrado é um losango, nem todo losango é um quadrado. Né? Por quê? Porque ele tem 4 lados com medidas iguais e paralelos ao quadrado, então ele se encaixa em tipo de losango. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é um quadrado. Ok? Então, tá aí, gente, olha, estou finalizando essa nossa 9ª aula, né? Da playlist, aonde nós vimos aí a definição, os elementos e as propriedades, né,
dos quadriláteros e dos principais quadriláteros, chamados quadriláteros notáveis. Tudo bem? Qualquer dúvida em algum conteúdo explicado nessa aula, por favor, deixe aí nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Nesta aula, então, nós não vimos exercícios, tá? Nós só vimos a definição, os elementos, as propriedades, né? Para na próxima aula, nós começarmos a estar trabalhando exercícios sobre quadriláteros, né? A gente não poderia ir direto aí em exercícios. Eu acho importante nós sabermos todas essas propriedades que envolvem os quadriláteros. Tudo bem, galera? Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Então, logo, logo, aula 10, onde eu começo a trabalhar só exercícios envolvendo quadriláteros. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!